deu o samba que ele tinha que me dar, agora é com vocês. Amém? Amém. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Ficou ela e as 2 noras, sozinhas. Pode colocar a logo da igreja aí, agora eu peço vocês o banner. Quando eu leio essa história, a primeira palavra que vem ao meu coração e à minha cabeça é: acabou. Acabou. Gente, quando você lê isso daqui, você vê que acabou tudo. A estrutura que Ruth e Noemi tinha, a estrutura, a família que Ruth tinha, simplesmente acabou. Acabou tudo que essa mulher tinha. O sogro morreu, o cunhado morreu, o marido morreu. Uma realidade de vida foi acabada ali, naquele momento. Foi finalizada ali. Foram sonhos que foram enterrados. Não tem como mais ter filho, não tem como mais pensar em um futuro, não tem como mais nada. Acabou tudo. Tudo que um dia ela sonhou e planejou foi tudo enterrado ali. A realidade era muito dura para essas mulheres aqui. Elas estavam sozinhas, elas estavam desamparadas, elas estavam sem famílias, elas não tinham nada. Aos olhos humanos, o fim tinha chegado. Acabou, já era, não tem mais nada. Aos olhos humanos, não tem mais nada para fazer. E talvez, tem gente que está aqui hoje, tem mulher que está aqui hoje, que está com o cabelo arrumado, que está com a maquiagem bonita, que está com a roupa bonita e está com o salto fino, que está com um sorriso no rosto, mas por dentro você está se sentindo desse jeito, desamparada, sozinha, desesperada. Talvez você olhe para a sua situação hoje, apesar de você estar aqui sorrindo, por dentro você está assim: Jesus, acabou tudo. E agora, o que eu faço? Que rumo que eu sigo? O que eu vou fazer? Porque mulher é boa nisso, gente. Nós é boa para botar uma cinta debaixo da roupa e parecer que está tudo certo, mas por dentro a gente está assim: Deus, volta logo. Acaba o culto logo para eu ir embora, para eu respirar. A gente é boa para colocar um salto alto, que a sandália está detonando a gente, mas a gente está sorrindo, a gente fica com ela até o fim do culto, até o fim do casamento. Nós somos boas para disfarçar. Mas Deus fala ao meu coração, tem muita gente, tem muita mulher que está aqui hoje que está desse jeito. Quando a pastora me chamou, a única palavra que vinha ao meu coração era isso. E eu sabia que era o que Jesus queria falar aqui hoje. Mas eu vim aqui te dar uma boa notícia. Não acabou. Não acabou. Ainda que você olhe, ainda que os olhos humanos digam para você que acabou, ainda que você ache que não tem mais solução, que não tem mais um caminho, não acabou. E eu queria que você colocasse o banner aí para mim, eu queria que você, mulher, repetisse comigo: não acabou. Não acabou, a sua história não acabou. Pare de querer colocar um ponto final, Jesus ainda está escrevendo. O estado que você olha hoje no espelho não é o seu estado final. Ainda não acabou. Jesus tem muita coisa para escrever na sua vida ainda. Você crê nisso? Você acredita nisso? Glória a Deus. Eu queria que você colocasse aí no telão para mim, se você conseguir, Jeremias 29:11. Olha o que Jesus fala para você nessa noite. Eu quero que você receba esse versículo como se fosse o próprio Deus falando para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ruth pode até ter olhado e achado que tinha acabado ali. Você pode estar olhando e achando que acabou aqui. Mas Jesus tem um plano de futuro para você. Jesus tem um futuro de paz, não um futuro de guerra. Jesus tem um futuro de esperança, um futuro de vitória. O seu estado de agora não é o seu estado final. E eu queria compartilhar com vocês sobre esse texto 3 características que eu vejo, que Jesus fala comigo, de que fizeram com que Ruth superasse essa história de tragédias e de perdas. Amém? Você quer aprender? Gente, cada pregador tem uma característica, amém? Tem os que gritam, glória, graça, Deus usa eles, amém, glória a Deus. Eu acho que é porque eu tenho muito filho, sabe? Eu sou uma pessoa muito prática.
Então, assim, amém. Para os pastores que gritam. Glória a Deus. Não estou tocando na unção deles não, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que ouvir uma palavra, tem que sair daqui de dentro sabendo o que a gente faz, né? Porque senão, né, fica só, vamos ler as coisas. Então, eu gosto de trazer palavras muito práticas. Então, eu vou trazer 3 pontos de como superar. Amém? Amém? Se você quiser anotar, você anota. Se você quiser escrever, se você quiser anotar no celular, pode anotar. Porque é um passo a passo do que você pode fazer e transformar a sua vida a partir de hoje. Amém? Primeiro ponto, repete comigo. Se você quiser colocar no telão aí o banner para deixar aí, tá? Repete comigo. Ruth não se perdeu com as perdas. Ruth podia simplesmente ter pegado e jogado a toalha. Acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem sogro, não tem marido, não tem jeito de ter filho. Não tem como agora, acabou. Já era pra mim e ela podia ter jogado a toalha e falado, é isso aí. E a gente nunca teria ouvido falar de Ruth. A gente nunca teria ouvido falar dessa história se ela tivesse jogado a toalha. Mas Ruth não se perdeu em meio à tragédia da vida dela. Ruth não se deixou se perder no meio das tragédias que aconteceram na vida dela, e foram muitas. As repetidas perdas. Ruth não se deixou se perder em todas essas repetidas perdas. Ela não se entregou, ela não jogou a toalha, ela não aceitou que aquilo era o fim dela. Olha isso, em Ruth 1, 16, 18, até o 18 diz o seguinte: Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Ruth não aceitou deixar Noemi. Ruth não aceitou, apesar de todas essas... Ela tinha o direito, gente, de ir embora. Não tinha mais como Noemi casar, ter filho, esperar crescer para poder assumir ela. Não tinha jeito. Ela estava livre para poder ir embora, voltar para a casa dos pais, voltar para os deuses dela. Ela estava livre para poder ir embora. Mas ela decidiu que para ela só existia uma direção. Era dali para frente. Ela decidiu que o olhar dela não ia ficar para trás, que o olhar dela não ia ficar nas perdas, que o olhar dela não ia ficar nas tragédias. Para ela só existia uma direção a olhar, dali para frente. E em nome de Jesus eu profetizo na sua vida que o seu olhar vai ser só daqui para frente, porque a Bíblia nos garante: todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não foram só algumas coisas, tudo se fez novo e tudo vai se fazer novo na sua vida em nome de Jesus. Eu fico imaginando ela chorando, enxugando as lágrimas, dando aquela respirada que a gente dá de vez em quando a gente quer dar uma surtada, assim, mas a gente respira fundo, retorce o pâncreas, assim, né, e fala, vamos seguir em frente, vamos embora. Eu imagino ela falando, bora, Ruth, respira fundo e vamos embora. Tá um caos aqui, mas não é o seu fim, Ruth. Tá um caos agora, mas não é o seu fim. É daqui para frente, Ruth, é daqui para frente, vamos embora. Aconteceu, ficou lá, é daqui para frente, Deus vai fazer alguma coisa. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Será que você está igual... Será que a sua vida hoje está na mesma configuração de Ruth? Será que você se perdeu em algum momento da sua história? E aqui eu não estou falando de desviar da igreja, estou falando de se perder. Sabe aquele momento que você olha no espelho e você não sabe quem é? Será que você se perdeu no caminho? Onde será que foi que o Espírito Santo de Deus comece a falar no seu coração? Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você se deixou parar e ficar olhando só para a dor? Será que foi um emprego que sempre foi seu sonho, e aí você perdeu o emprego, parece que sua vida desmoronou depois disso, que nada faz sentido, uma frustração terrível? Será que foi um namoro que você tinha, que você colocou todas as suas expectativas e aí aquilo ali não deu certo e você acha que nada mais vai dar certo na sua vida? Talvez foi um casamento que acabou. E um monte de sonhos, um monte de projetos foram enterrados junto com o fim desse casamento. Aonde foi que você se perdeu? Será que foi uma traição que machucou você e você está
perdida nesse limbo, só relembrando? Será que foi uma amizade que você confiava o seu coração e essa pessoa te abandonou, te deixou de lado e você fica remoendo? Ou será que de fato é um luto mesmo, alguém que de fato morreu fisicamente e você está sendo engolido por essa dor? Aonde foi que você se perdeu? O que foi que fez com que você se perdesse? O que morreu no meio do caminho para que você se entregasse a tanta dor? Sabe por quê? Ninguém planeja fracassar, ninguém planeja dar errado. Ninguém começa um casamento para terminar. Ninguém começa um negócio para ele falir. Ninguém começa nada pensando que vai dar errado. A gente planeja dar certo, mas infelizmente ou felizmente, seja o trabalhar de Deus na vida da gente, às vezes o fracasso vem, às vezes a perda vem, a morte vem, a tragédia vem. Mas em nome de Jesus, a partir dessa noite, o Espírito Santo de Deus não vai mais permitir que você fique perdida em meio às perdas que aconteceram na sua vida. Porque mais importante do que tudo que fizeram com você, do que tudo que te aconteceu, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. É o que você vai fazer com o que te aconteceu. Isso é o que é mais importante. Já está na hora de ressignificar isso aí. Já está na hora de pegar isso daí e falar: Jesus, toma para o Senhor, porque a Bíblia nos garante, o fardo dele é leve, é suave, para de carregar peso em nome de Jesus. Entrega para ele, deixa ele levar. Jesus, toma isso aqui, o Senhor sabe que doeu, o Senhor sabe que machucou, o Senhor sabe que rasgou, mas leve isso daqui, porque eu não quero carregar peso mais não. Já foi levado tudo na cruz, gente, misericórdia, para de carregar peso em nome de Jesus. Quem está disposta hoje a seguir um novo caminho? Porque isso é uma decisão, tá, gente? Não é vai vir um vento aqui, você vai sentir uma emoção e derramar uma lágrima e vai mudar. Não. Você tem que decidir. A Bíblia não diz? Quando Noemi viu que ela estava decidida a não abandonar, ela calou a boca, parou de insistir, porque ela estava decidida. É uma decisão que nós tomamos. Eu não quero carregar isso mais. Eu não aceito que isso me machuque mais. Eu não aceito ficar remoendo isso mais, porque Jesus já levou tudo na cruz. É uma decisão. Amém? Segundo ponto, repete comigo. Ruth se movimentou. A história de Ruth é uma história de superação. E aí, vendo isso, eu falei, eu sou uma pessoa meio metódica, né? Falei, vou olhar no dicionário o que significa esse trem. Superação, o ato de superar. Explicou, não explicou nada, né? Superação, o ato de superar. Odeio quando tem as palavras com a tradução, o significado desse. Aí eu tenho que ir lá na outra palavra. Superar. Ser ou tornar-se superior a alguma coisa. Ultrapassar, exceder, sobrepujar. Alcançar vitória sobre ou vencer. Sobrepujar significa passar por cima de, vencer ou dominar. Mas o mais interessante dessa palavra, superação, é uma super ação. Tem que ter ação em nome de Jesus. A gente precisa se movimentar. Porque tem gente que quer casar e está dentro de casa achando que o marido vai chegar lá na casa dela, bater na porta e falar: oi, linda, tudo bem, querida? Não vai, gente. Tem gente que está passando dificuldade e acha que Deus vai Deus faz um milagre, Deus não sei, eles acham que vai abrir a porta e tem um caminhão de dinheiro lá, não. Se você não for trabalhar, querido, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem gente que fala: meu casamento está terrível, meu marido é um embuste, mas você é um embuste 3 vezes pior do que ele, né? Porque tem umas mulheres que eu vou te falar, os caras tentam ser bom, mas as mulheres é terrível. Nossa, misericórdia. Tem umas mulheres que vêm assim, a hora que elas me contam: pastor, eu queria um conselho. Aí eu falo: ai, Jesus, sério? Tá, vai, você que pediu o conselho. Aí ela conta a história. Aí eu acho que ela pensa assim, que eu vou esculhambar o marido. Aí eu olho e falo: minha filha, vira gente. A gente precisa começar a agir. A gente tem que entender que a maioria das coisas que acontece na vida da gente, a gente resolve com ações específicas e intencionais. Amém? Amém? Ruth 2, capítulo 2, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Ela se movimentou. Ela agiu. Ela teve uma superação para poder vencer o que estava acontecendo na vida dela. Ela podia ter ficado em casa choramingando as pitangas. Ó vida, ó dia, ó mundo cruel, meu Deus, coitado de mim, perdi tudo. Foi perda, perdi um, perdi outro, foi só perda minha vida. Ela podia ter ficado lá.
Mas ela decidiu se movimentar e decidiu se movimentar de forma intencional. A Bíblia não relata, mas eu tenho certeza que ela passou por um período de luto. Amém? Nós somos humanos, gente, amém? Quando acontecem essas coisas, tem o período de luto mesmo, aleluia. A gente chora mesmo, tem que chorar, deságua, dá aquela morredeira, fica no quarto, amém. Tem o período de luto, que a gente é humano, a gente não quer ser melhor que Deus, amém? Glória a Deus, vamos entender isso, tá? Tem ninguém falando que vocês ser super-homem, super-mulher aqui, Mulher Maravilha, não. Existe um período de luto, mas depois que esse período de luto passa, a gente precisa se movimentar, precisa se levantar. A gente não pode se entregar. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz, garante que nós somos fortes, então em nome de Jesus, ainda que nós estejamos fracos, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? Então em nome de Jesus, passou o período de luto, se levanta de forma intencional e se movimente. Uma movimentação, um movimento em direção ao milagre, de forma intencional, não é só sair de casa. Ruth não só saiu de casa, ela foi completamente intencional nas ações que ela teve. Então, pode ser que você chegou aqui desse culto angustiada. Pode ser que você chegou aqui com um monte de questionamento. Mas por que fulano me abandonou? Eu tinha uma amiga, gente, nós éramos amigas há uns 20 anos. Sabe aquela amiga da vida inteira que você acha que vai ficar a vida inteira? Aí do Neida ela arrumou outra amiga e eu não existia. E aí ela veio falar que eu que estava com ciúme. Isso me machucou tanto. E aí eu estava assim, eu estava dirigindo, do nada vinha esse trem na minha cabeça e eu ficava remoendo. Do nada eu lembrava e falava, gente, mas peraí, 20 anos, gente. Essa menina já viu tudo que aconteceu na minha vida, o que é isso? Como que acontece isso? Como que abandona uma amiga desse jeito? Porque a gente fica se perguntando, por que me abandonou? Por que me traiu? Por que mentiu? Por que fez isso? A gente fica se perguntando, é normal. Mas Jesus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, esquece. Esquece, para de perguntar por quê. Esquece, para de perguntar para quê. Esquece, para de pensar, mas se talvez tivesse acontecido isso, mas se talvez tivesse acontecido aquilo, mas talvez se não tivesse acontecido hoje, estaria desse jeito. Esquece, porque aconteceu tudo do jeito que Jesus quis que acontecesse, porque ainda que a gente perca o controle não sai das mãos dele, ele não perde o controle de nada. Ele sabe de todas as coisas, ainda que para você esteja um caos, ainda que a gente não entenda nada do que esteja acontecendo, Ele está lá no céu falando, calma, respira, eu estou no controle de todas as coisas, eu estou sabendo tudo que está acontecendo e está tudo dentro do plano. Tem uma música antiga, gente. Quem era da Assembleia antigamente aí, do manto, do fogo, vai lembrar dessa música. Não era para levantar a mão não, mas as irmãs se entregou, glória a Deus, aleluia. Era do círculo de oração. Amém? Camilinha, tampa os ouvidos. Depois você fala que eu canto bem. Mas tem uma música que fala assim. E essa música falou comigo por muitos anos, porque eu remoí muitas coisas por muitos anos. Eu perguntei muitas vezes, Jesus, por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? E essa música trazia uma calma para o meu coração, porque eu entendia tudo, em todas as coisas, Jesus permitiu e Ele estava lá comigo. E a música fala assim, esqueça os porquês, também os talvez, só saiba tudo que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima permissão de Deus, cada sorriso permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista permissão de Deus, cada luta permissão de Deus, cada vitória permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus, cada vida, permissão de Deus, tudo é pela permissão de Deus, tudo é pela permissão de Deus. Nada foge do controle das mãos do Eterno, nada, a Bíblia diz que Jesus sabe de todas as coisas. Gente, quando a Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas, sabe o que eu imagino? Lá no lugar que a gente nem imagina que existe. Tem aquelas montanhas, aqueles negócios, aqueles trem assim, já viu? Que às vezes você vê no Google umas montanhas e fala, nossa, esse lugar é real mesmo. Aí lá debaixo de algum lugar passa uma aguinha. Jesus sabe que aquilo ali existe.
é muito mais profundo do que saber que você está triste com alguém ou que alguém te machucou. Ele tem domínio de todas as coisas. Foi por ele que todas as coisas foram criadas. Ele nunca perdeu o controle de nada, ele nunca perdeu uma batalha. Para de achar que ele vai perder com você agora, em nome de Jesus. Para de achar que ele te esqueceu, que ele não está te vendo, ou que ele não sabe, ou que, meu Deus do céu, o barco vai afundar. Se Cristo estiver no barco, o barco não afunda, fica tranquila. Nada foge do controle das mãos de Deus, nada. É Ele quem sabe os planos que Ele tem a seu respeito e mais ninguém. E são planos de paz, são planos de prosperar. Em nome de Jesus, um plano de futuro. Nunca mais, em nome de Jesus, irmã. Quando vier na sua cabeça assim, mas por que? Você vai falar, está repreendido em nome de Jesus. Aconteceu porque Deus quis. Aconteceu porque Deus quis. Porque às vezes a gente acha que, nossa, fulano me abandonou, mas é Jesus tirando de perto de você, porque você precisa ir para outro nível. E se Ele não tirar você de perto de algumas pessoas, você não anda para frente. Então para de reclamar em nome de Jesus. Aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu do jeito que Ele definiu que tinha que acontecer. Você é criatura, você não é criador. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele que é Deus, não é você não. Em nome de Jesus. Tudo acontece por permissão de Deus. Em nome de Jesus. Entenda uma coisa, os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus, do que os meus. E não, entende que a Bíblia não fala que são os sonhos de Deus? A Bíblia fala que são os planos de Deus. Porque sonho é um negócio que pode ou não acontecer. Jesus não sonha, Ele planeja, porque se planeja, vai acontecer. Se planejou, se está no papel, vai acontecer. E ainda que você não entenda agora, os planos dele continuam sendo maiores e melhores do que os nossos. Confie nisso em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria que você repetisse comigo. Antes de repetir, eu queria te lembrar, assim, de forma bem clara. Você não é a sua perda. Você não é o abandono que você viveu. Você não é o abuso que você viveu. Você não é a traição que você viveu. Você não é o luto que você viveu. Você tem uma identidade. Você é filha amada de Deus. Você é filha amada de Deus. Você é filha escolhida de Deus. Você é filha escolhida e preciosa de Jesus. Você tem identidade, você tem um pai. Você não é uma mulher qualquer abandonada e largada. Você é filha daquele que criou todas as coisas. E eu queria que em nome de Jesus, a partir dessa noite, você se apossasse do seu lugar, você tomasse posse, posição do seu lugar de filha. Não aceite mais, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus coloque um guarda nos teus ouvidos e nunca mais você escute as mentiras do diabo, dizendo que você é qualquer uma, dizendo que você se resume a esse trauma, dizendo que você se resume a essa perda, dizendo que você se resume a essa traição. Em nome de Jesus, essas palavras nunca mais prosperarão na sua vida, porque você é filha, você tem direito de sentar à mesa, você é filha daquele que criou todas as coisas, você tem lugar à mesa. Assuma o seu lugar de filha em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Repete comigo, eu sou filha. Eu sou filha. Amém, vocês não esquecem disso não, em nome de Jesus. Nunca mais vocês vão lembrar da minha voz enjoada, falando, eu sou filha. Aleluia. Amém? Último ponto que eu aprendo com Ruth. Repete comigo. Ruth confiou que o resgatador viria. Ruth 3,16. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo que Boaz lhe tinha feito e acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará, enquanto não resolver essa questão, ainda hoje. Noemi deu um conselho para Ruth. Minha filha, toma um banho, veste a roupa mais bonita que você tiver, passa um perfume, passa o Mary Kay na cara, fica assim, ó, linda, arrumadinha, cheirosinha. Vai pra eira, fica lá, ó, de olho em Boaz. Depois que ele tiver comido, bebido, que ele estiver feliz, que é crente, né? Crente está feliz depois que come, né?
Come até? Misericórdia, Jesus. Oh, Deus, dá o espírito de fitness para nós. Amém. Glória a Deus. Aí depois que ele estiver feliz, sem ninguém perceber, você descobre, né, os pés dele, tira ali a coberta que está nos pés dele, que ele vai sentir frio, ele vai acordar, e fica ali deitado aos pés dele. Quando ele acordar, você pede para ele estender a capa dele e te resgatar. Ruth fez tudo o que Noemi mandou ela fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você estiver vivendo um caos na sua vida, você vai procurar uma mulher sábia. Uma mulher de Deus. Você não vai procurar essas fofoqueiras boca de sacola que sai falando tudo da vida dos outros. Você vai procurar uma mulher de Deus. Jesus vai levantar mulheres de Deus na sua vida. Aqui dentro, em nome de Jesus, você vai encontrar mulheres de Deus em um ambiente seguro. E você vai ser aconselhada por essas mulheres de Deus. Amém? E em nome de Jesus, o que é mais importante, você vai ouvir e obedecer o conselho. Porque tem gente que a pastora aconselha, a mulher vai lá e faz tudo do jeitinho que ela quer. Tudo o contrário que a pastora falou. A gente fica olhando, tem hora que vem uns jovens assim, eles pedem os conselhos, a gente fala, eles fazem tudo o contrário, gente. A gente fica olhando e falando, caraca, mas o que você fez? Em nome de Jesus, Deus vai levantar mulheres de Deus na sua vida. Com sabedoria do alto. Não com sabedoria humana, mas com sabedoria do alto. Com discernimento espiritual. Com autoridade de Deus. E vai aconselhar você e você vai seguir o conselho em nome de Jesus. Aí ela fez tudo que Noemi mandou ela fazer. Ela voltou para casa, contou para Noemi como é que foi o rolê lá. Ó, deu certo, fiz o jeito que você queria, do jeito que você falou. Descobri lá os pés dele, ele ficou com frio, acordou, pedi ele para estender a capa, me resgatar. Ele falou para eu ficar tranquila, que ele ia resolver a questão. E ainda me deu esse negócio aqui para eu não chegar de mão vazia aqui. Contou tudo. Pronto, fiz tudo. Aí Noemi falou, fez tudo? Fiz. Agora você espera. Agora você descansa o coração. Agora você entrega para Deus. Porque eu tenho certeza que ainda hoje, enquanto ele não resolver isso, ele não sossega. E sabe o que Ruth fez? Confiou que o resgatador viria. A gente não pode se deixar se afundar e se perder em meio às perdas, em meio ao caos que a nossa vida vira, às vezes. A gente precisa se movimentar em direção ao milagre, se movimentar de forma intencional. E depois que a gente faz tudo que é humanamente possível, a gente descansa o coração em Deus. A gente descansa que todos os nossos pedidos, que todas as nossas dores, que todas as nossas súplicas estão entregues aos pés do Eterno. A gente acredita e confia que tudo que nós podíamos fazer humanamente está feito. E agora a gente fala, Jesus, tudo que eu podia eu fiz. Jesus, eu respirei fundo. Eu olhei para frente, eu deixei todas as coisas que me aconteceram para trás. Jesus, eu me movimentei de forma intencional. Eu não estou saindo só por sair, eu não estou com uma amizade qualquer só para me distrair, não. Eu estou aqui na casa do Senhor, buscando a Tua presença. Agora, Jesus, todas as minhas súplicas estão aos Seus pés. Jesus, todas as minhas dores estão entregues ao Senhor. Agora faz, Jesus, porque eu preciso que o resgatador chegue na minha vida. E Jesus está chegando. O resgatador está chegando. O resgatador está chegando para poder secar todas as suas lágrimas, para poder sarar todas as suas feridas, para poder honrar a sua vida e para poder mudar a sua história. Confie, o resgatador está chegando na sua história. Descanse o seu coração em Deus. Se Ruth tivesse se perdido, se ela não tivesse se movimentado de forma intencional, se ela não tivesse confiado e esperado que o resgatador viria, nós nunca teríamos ouvido a história dessa mulher. Mas ela decidiu fazer essas 3 coisas. E hoje nós estamos aqui, há não sei quantos mil anos depois, falando sobre a história dela. Mas o mais interessante é o que eu vou ler para vocês.
Ruth 4:18. Esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Mateus 1. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Mateus 1:16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Essa mulher está na genealogia do Salvador. Porque um dia ela decidiu fazer diferente. Porque ela decidiu não se entregar a todas as perdas que alcançaram a vida dela. Porque ela decidiu se movimentar de forma intencional. Porque ela confiou que o resgatador viria. O resgatador chegou, transformou a história dela. Transformou completamente a história dela e colocou ela na genealogia do Salvador. Ai, Yasmin, não dou conta, eu até tento, mas eu não vejo, eu continuo remoendo, eu continuo sofrendo. Minha irmã, em nome de Jesus, faz tudo o que você conseguir. Ainda que você olhe e ache que é pouco. Gente, Jesus foi o próprio Deus que nos criou, Ele sabe exatamente como nós somos, Ele sabe exatamente as nossas fraquezas, fragilidades, Ele sabe exatamente todas as nossas possibilidades. Faça tudo o que você conseguir, ainda que você olhe e ache que é pouco, e descanse, o resgatador está vindo te alcançar, te abraçar, te sarar e mudar a sua história. Repete comigo, o resgatador vem aí. Ele está chegando na sua vida. Amém. Na minha vida, é isso aí, gente. Vocês mudaram a frase. Recebe em nome de Jesus. Eu sou a filha caçula de 4 irmãos por parte de pai. De 3 irmãos por parte de mãe e pai. Meu pai teve uma filha antes dele se casar com a minha mãe. Eu cresci numa casa destruída. Tudo que vocês conseguirem pensar, vocês misturam tudo que vocês der conta de pensar, era minha casa. Eu cresci vendo meu pai espancar minha mãe todos os dias, vendo meu pai espancar os meus irmãos todos os dias e sentindo meu pai me espancar todos os dias. Eu cresci sabendo de traição do meu pai com a minha mãe, da minha mãe com meu pai, eu vi amante lá dentro de casa, tacar trem na cara um do outro, sangue, tapa, tudo que você pensar eu já vi, tudo. Quando eu tinha 8 anos de idade, na madrugada do dia 8 para o dia 9 de maio, a semana véspera do dia das mães, eu acordei uma madrugada muito fria, ouvindo vozes dentro da minha casa. Aí eu acordei meio assim, falei, gente, o que está acontecendo? Levantei para ligar a luz, para tentar enxergar o que estava acontecendo. Quando eu coloquei a mão no interruptor da luz, um homem armado na porta do meu quarto falou, se ela ligar a luz, nós vamos matar todo mundo. Eu voltei para a cama desorientada. Comecei a chorar e ouvi o meu pai dizer assim, deixa a mãe dela ficar com ela é muito pequenininha, ela deve estar muito assustada. Eles não deixaram minha mãe sentar comigo, eu tentei me acalmar sozinha, eles terminaram de amarrar o meu pai e saíram levando meu pai embora de casa. E eu me lembro de sair no corredor e falar assim, veste uma blusa nele, está tão frio. Deixa eu dar tchau para ele. Aquele cara me olhou com um olhar de maior desprezo que eu já vi na minha vida. Virou as costas e levou meu pai embora de casa. Eu vivi a pior madrugada da minha vida. Tinha polícia dentro de casa, família dentro de casa. Cadê o Jorge? Aonde que está o Jorge? Quem levou o Jorge? Para onde que levou? O que está acontecendo? Dia amanheceu, o telefone da minha casa tocou. Minha mãe atendeu na sala, eu atendi na linha do meu quarto. Pela voz do meu tio, eu recebi a pior notícia da minha vida. Olha, fica calmo, mas encontraram o Jorge morto na entrada da cidade. Meu pai foi sequestrado, assassinado com 15 tiros quando eu tinha 8 anos de idade. E eu vi. Eu nunca vou conseguir esquecer o grito de desespero que a minha mãe deu naquela hora. Nem a sensação que eu tive de como se o chão estivesse sumindo dos meus pés, porque eu ouvi dizer que meu pai tinha morrido. Eu era tão pequena que eu não conseguia entender que nunca mais eu ia ver ele, que nunca mais eu ia ouvir a voz dele, que nunca mais ele ia voltar para casa. Enterraram meu pai, de repente, cadê minha mãe? Minha mãe sumiu.
Meu pai morre, enterra meu pai, minha mãe some, meus irmãos tudo separado de mim, vai um menino morar com cada pessoa. O que está acontecendo? Eu quero a minha mãe, eu quero ver minha mãe, eu estou com saudade da minha mãe, eu quero a minha mãe. Me levaram para ver minha mãe. Quando eu desci do carro, eu dei de cara com a porta de uma prisão e descobri que a mandante do assassinato do meu pai foi a minha mãe. E aí o chão desabou. No começo da minha infância, eu cresci numa casa vendo um pai espancar todo mundo. O resto da minha infância, eu cresci visitando a minha mãe numa cadeia. Eu cresci com pessoas que me apontavam o dedo, que batiam em mim, que me amaldiçoavam, que faziam tudo o que vocês pensavam. Porque menino que não tem pai nem tem mãe, né? Pode fazer o que quiser. Eu cresci com gente que apontava o dedo na minha cara e falava assim, você não vai dar em nada. Você nunca vai ser nada na vida, porque uma criança que cresce sem pai, sem mãe, não tem como dar nada na vida. Você não vai ser nada, vai ser uma piriguete, vai destruir casamento, vai ter 5 filhos, um de cada homem. Você nunca vai ser feliz, nunca vai casar. Se você casar, é para ter o mesmo destino do seu pai e da sua mãe. Foi o tipo de coisa que eu ouvi quando eu era criança. Eu me tornei uma criança doente, depressiva. Tudo que é doença que dá por causa de emocional, eu tive. Tudo que era doença, assim, chegava no médico e falava assim, não tem explicação, eu tinha. Não tem como, isso aí, o emocional desenvolve e pronto, eu tinha. Tudo que você pensar. A única coisa que eu desejava era a morte. Eu atravessava a avenida de Goiânia e falava, tomara que o carro que está vindo não pare e passe por cima de mim e me mate. Eu sentava em janela de prédio e falava, hoje eu vou pular, porque eu não aguento mais. Mas um dia, eu ouvi a pergunta mais importante da minha vida. Yasmin, você conhece Jesus? Você quer aceitar Jesus? Ah, eu disse, sim, eu conheci um Jesus tão grande. Ah, eu conheci um Jesus tão grande. Um Jesus que me amou, que me abraçou, que sarou as minhas feridas e falou para mim, Yasmin, eu sou o seu pai, que vai aonde o seu pai Jorge não vai. Eu sou o seu pai que te abraça e te coloca no colo e sara as feridas que o seu pai Jorge nunca poderia sarar. Eu sou o seu pai. Eu conheci um Jesus que falou para mim, Yasmin, esquece tudo que falaram para você, perdoa todo mundo e deixa eu mudar a sua história. Porque sou eu que sei o que eu penso a seu respeito e mais ninguém. Um Jesus que falou para mim, Yasmin, eu sempre soube de tudo. Eu permiti todas as coisas e eu te segurei no colo durante todo esse tempo. Um Jesus que chegou para me resgatar. Um Jesus que chegou para me fazer tirar os olhos de todos os porquês. Por que comigo? Por que eu que tinha que acordar? Por que eu que tinha que ver? Por que o meu pai? Por que a minha mãe? Por que me machucam? Por que fazem isso? Por que? Jesus me fez esquecer todos os porquês, porque Ele me fez entender que Ele nunca perdeu o controle de nada. Um Jesus tão grande. Um Jesus tão grande. Que me ajudou a perdoar todo mundo e transformou toda a minha história. A menina que não ia dar em nada, hoje é casada há quase 14 anos. E nós casamos virgem, chupa capeta. A menina que não ia dar em nada, hoje é psicóloga. A menina que não ia dar em nada. Que um dia só quis a morte. Além de Jesus trazer vida de volta, ainda gerou vida dentro de mim. A menina que não ia dar em nada, hoje saiu de casa para dizer para você, ainda não acabou.
A vida de Ruth foi completamente transformada, mesmo apesar de todos os traumas e todas as dificuldades, Deus transformou a vida dela. Jesus transformou a minha história, mesmo com todas as minhas fragilidades e traumas. Jesus vai transformar a sua história, independente de todos os traumas e tudo que te aconteceu. Ele continua sendo Deus que muda a história e transforma vidas. Hoje, enquanto eu estou aqui pregando, os meus filhos estão sendo cuidados, alimentados, mimados pela minha mãe. Porque Jesus me ajudou a perdoar tudo e todo mundo. E hoje quem cuida da minha mãe sou eu. Porque é isso que Jesus faz. Ele transforma todas as coisas, não algumas, ele transforma todas as coisas. E é isso que ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Pode subir, caminho. Esse Jesus que transformou a minha história é o mesmo Jesus que anda dentro dessa igreja hoje. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, a presença dele é real. A presença dele é palpável nesse lugar. Eu queria fazer um convite para você, talvez seja a sua última oportunidade. Porque muitas vezes a gente vai seguindo a vida como se a vida, sei lá, a gente vai seguindo o fluxo, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas às vezes pode ser a última oportunidade de alguém que está aqui dentro, e eu não sei porque que eu estou falando isso. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me manda dizer isso, pode ser a sua última oportunidade. E eu queria convidar aqui à frente, você que ouviu essa palavra, que talvez tenha alguma coisa que está aí no seu coração, alguma perda que você está remoendo, algum trauma que você está remoendo, alguma coisa que você sabe, que você tem se deixado se perder aí. Mas que hoje você decidiu, não, eu não vou olhar mais para isso, eu vou olhar para o alvo, é daqui para frente, eu quero uma história nova. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar com você. Não precisa ter vergonha, não precisa olhar para a irmã que está do lado, não interessa, é você e Deus, porque só você sabe a dor que você carrega. Só você sabe o que você carrega aí, só você sabe o milagre que você precisa. E eu queria te convidar, se você tem coragem de vir aqui à frente, eu quero orar com você. Uma unção está sendo liberada sobre esse altar. E em nome de Jesus, corações serão curados aqui nessa noite. Vidas serão transformadas aqui nessa noite. Tem muitas vidas aqui nessa noite que será um divisor de água. A sua vida vai ser antes desse culto e depois desse culto. Não por mim, mas porque a presença do Espírito Santo vai te encontrar de uma forma diferente hoje. Vai entrar no mais profundo desse coração. Em lugares que homens não entram, mas que Ele pode entrar. Nos lugares mais escuros da sua alma, o Espírito Santo está entrando agora e sarando. Todas as suas feridas, o Espírito Santo de Deus está sarando nessa noite. Você não é o seu trauma, você não é o que te aconteceu, você não é esse abuso, você não é essa traição, você não é esse abandono, você não é essa perda, você é filha de Deus, você é filha de Deus, sarada, remida, restaurada, você é filha de Deus e tem lugar à mesa. Espírito Santo de Deus, você que ficou no seu lugar, estenda suas mãos para cá. Há uma guerra sendo travada no mundo espiritual, porque direções de vidas estão sendo mudadas aqui nessa noite. Direções de histórias estão sendo mudadas aqui nessa noite. Há uma guerra travada no mundo espiritual. Não fique olhando para as pessoas que estão aqui. Feche os seus olhos e interceda, porque há uma guerra no mundo espiritual. Tem vidas que estão tentando ser tragadas pelo inimigo aqui nessa noite. Mas hoje o Espírito Santo de Deus dá um basta. Hoje o Espírito Santo de Deus diz que chega, porque ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda que os homens tentem dizer que é o fim, ainda que você não veja saída e solução, ainda não acabou, porque o autor da sua história continua escrevendo um futuro de paz,
um futuro de vitória, um futuro de graça, um futuro de paz e não de guerra. Ele sabe os planos que Ele tem a seu respeito, e são planos que irão acontecer, porque a Bíblia nos garante que os planos não podem ser frustrados. Os seus planos não podem ser frustrados. Espírito Santo de Deus, entra, Jesus, no mais profundo desses corações. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, o Senhor conhece cada uma dessas lágrimas. Espírito Santo, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou. Levanta tua mão bem alto, mulher. Há uma movimentação do sobrenatural aqui. Diga: Deus conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Oh, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. O Senhor te diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Oh, oh, oh. Glória a Deus. Corações foram sarados aqui nessa noite. Uma nova história começa a ser escrita a partir dessa noite. Uma nova história começa a ser escrita a partir dessa noite. Todas as suas lágrimas foram colhidas pelo Eterno. Uma nova história está sendo escrita a partir dessa noite. E vocês vão testemunhar o milagre do Senhor na sua vida. Todo mundo vai olhar e vai falar: só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Isso aí não tem mão humana, não. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria te dar a oportunidade nessa noite. Se você talvez se perdeu no meio do caminho, você se distanciou do coração de Jesus. Talvez as dores te sufocaram tanto e o seu coração ficou distante de Deus. E hoje o Espírito Santo está falando: volta para mim. Filha, volta para o meu colo, fica aqui, deixa eu cuidar de você. Ou se talvez você nunca aceitou Jesus publicamente, nunca levantou as mãos e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração: vem para mim, vem ser minha. Vem cá, assume o seu lugar de filha. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você hoje quer reconciliar com Jesus, ou se quer reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, hoje o Espírito Santo de Deus está te dando uma oportunidade. Se tem alguém aqui, eu gostaria que você levantasse a mão. Quero orar com você. Amém, glória a Deus. Alguém abraça ela aqui, por favor. Glória a Deus. Se existe mais alguém, levante as suas mãos. Amém, glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Queria fazer uma oração. Amém?
Espírito Santo de Deus, obrigado por esse momento, Jesus. Obrigado, Jesus, porque apesar de nós, a tua presença se faz real nesse lugar. Obrigada, Jesus, porque apesar de nós, o Rei da Eternidade decidiu estar aqui. Obrigada, Jesus, porque apesar de nós e de tudo, de todas as nossas falhas, de todas as nossas dores, de todas as nossas dificuldades, o Senhor decidiu nos encontrar aqui nessa noite. Obrigada, Jesus, pelos corações que hoje foram sarados aqui nessa noite. Pelas novas histórias que começam a ser escritas aqui nessa noite. E por essa vida que hoje se entrega ao Senhor. Pai, escreve o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, firma os passos dela na tua casa e na tua presença. E que em nome do Senhor Jesus, todos possam reconhecer a graça e a glória do Senhor na vida dela. Pai, que a tua bênção e a tua graça continue sobre essa igreja e sobre essas mulheres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.